seja, não se tinha mais como usar na Europa, então vamos despejar em algum lugar. Qual é esse lugar? No Brasil. E é isso que nós temos, e foi esse agrotóxico que foi a chuva agora que tida em Quixeré, né? Então são essas as questões que a gente precisa estar todo dia atentos e atentas, né? E mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade. Né, a gente fala de coisa triste, mas a gente também fala de esperança. Eu acho que esperançar no sentido freiriano, né? Mobilizando e criando estratégias aí, né, de enfrentamento. A questão a Fernanda levantou aí, acho que uma das falas dela, o zoneamento agroecológico. Para a gente trabalhar esses produtos, a gente precisaria, eu tenho enfocado muito, a gente faz parte, né, Fernanda, do Fórum Cearense existe um fórum coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, é o Fórum Cearense de Combate aos Impactos do Uso dos Agrotóxicos. E a gente tem levantado essa pauta lá, com algumas coisas, a questão da água também, Arnaldo, exatamente, né, Fernanda? Fizemos um questionamento com o pessoal junto da COGE e CAGES também, para a questão dos poços lá na região de Jaguaribana. E esse é um das demandas que foi realizada pelo Fórum. Mas existe uma grande problemática em relação à questão do zoneamento agroecológico no Ceará, ou no país, de um modo geral, que prejudica a produção agrícola nesse contexto. Por exemplo, o que acontece na região de Jaguaribana agora? Você quer produzir de uma forma agroecológica, só que o teu vizinho, ele tem total liberdade de produzir de uma forma convencional e ainda usando agrotóxicos. Então, isso inviabiliza a produção agroecológica. Então, enquanto isso também não for trabalhado, é uma forma de políticas... De novo, falta de legislação. Falta de legislação que trabalhe a questão de uma forma integral. Defina isso. Defina exatamente quais isso são as áreas que são livres para você produzir pelo modo convencional e quais são as áreas agroecológicas que aqui, nessa área aqui, distante inclusive dessa outra área livre, né, para não haver essa contaminação. De novo, legislação. Com a palavra, os senhores deputados federais, isso é legislação nacional. Com a palavra, os senhores senadores que representam, inclusive, os estados na nossa Constituição. É assim que está colocado, né? Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Olá, eu sou Arnaldo Santos e estamos aqui para mais um Observatório. Anualmente são consumidos 2.500.000 toneladas de agrotóxico em todo o mundo. No Brasil, campeão mundial de uso de agrotóxico, o consumo anual tem sido acima de 300.000 toneladas de produtos comerciais. Nos últimos 40 anos, houve um aumento de pelo menos 700% no consumo de ingredientes ativos do agrotóxico no país, enquanto que a área agrícola aumentou apenas 78% no mesmo período. Percebem aí a diferença? Desde o ano de 2008, somos o país com o maior consumo de agrotóxico no mundo, inclusive com a comercialização de produtos que são proibidos em outros países. Isso mesmo, aquilo que os Estados Unidos, a Europa, a Ásia já não usam, porque por lei são proibidos, o Brasil ainda usa. O Brasil se consolidou como o maior mercado global de defensivos agrícolas em 2024, com um faturamento de mais de 14 bilhões de dólares, ultrapassando inclusive os Estados Unidos e a China. Foi isso mesmo que você ouviu. O motivo é a maior industrialização da agricultura. O uso de pesticidas em nosso país cresceu tanto em volume e em produtos comercializados quanto valores. No ano passado, o consumo total foi de 1.500.000 toneladas de agrotóxico. A exposição a esses produtos
pode causar uma série de doenças, dependendo do tipo de produto utilizado e da quantidade do produto absorvido pelo organismo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, os pesticidas causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano que evoluem para óbitos. São mais de 7 milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais causadas pelo consumo de veneno, segundo a OIT. Mas o número pode ser ainda maior. Pesquisa da Fiocruz aponta que, para cada caso de intoxicação registrado, outros 50 não são notificados e nem é preciso o contato direto com o produto. Involuntariamente, estamos todos suscetíveis ao consumo e exposições ao veneno, uma vez que os pesticidas podem ser ingeridos também através dos alimentos ou da água contaminada. A estimativa é do consumo de mais de 7 litros per capita de veneno por ano no Brasil. Eu vou repetir. O consumo per capita, segundo a estimativa de todos os estudos, aponta que se consome 7 litros per capita por ano no Brasil. Para falar sobre o tema, o Observatório recebe hoje Fernanda Savic, de Almeida, pesquisadora em saúde pública da área de saúde ambiental da Fiocruz, no Ceará, agrônoma e doutora em ciências, com ênfase para os recursos genéticos vegetais. Flávio Rego, engenheiro agrônomo florestal da Diretoria Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, SEMASSE, especialista na elaboração, supervisão, implantação e gestão de projetos na área de agronomia e meio ambiente, aos quais, desde já, os nossos agradecimentos por se disporem a, com seus conhecimentos, nos ajudar a entender, a colocar para a nossa população um assunto que não está na ordem do dia. Não está. Você não vê editoriais, discussões em jornais, em televisões, sobre esse consumo tão agudo de agrotóxico aqui no Brasil, seus rebatimentos na saúde pública, especialmente. Mas nós aqui temos essa mania de observar aquilo para o qual as pessoas não estão muito atentas. E por isso chamamos aqui vocês e desde já agradecendo. Eu vou pedir permissão para dar a palavra, né, Claro. a quem tem precedência, que é a doutora Fernanda Savic. Contextualiza para a gente um pouco, já os estudos da Fiocruz são nessa área, só para que os nossos internautas possam ter uma dimensão daquilo que nós vamos discutir aqui. Tá bem. Bom, antes de mais nada, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que você fez uma contextualização. Você já trouxe aqui, fez uma pesquisa bem detalhada sobre o contexto, né, que a gente vive em relação aos agrotóxicos. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, falando aí para os internautas, para os ouvintes do podcast, né, para quem vai acompanhar aqui, as pessoas que acompanham o seu programa, porque, de fato, esse é um assunto que, embora nos últimos anos, aí, a gente pode colocar aí desde a década de 2010 para cá, os agrotóxicos é um tema que as pessoas conhecem, as pessoas já ouviram falar. É difícil você falar com alguém na rua e perguntar o que é agrotóxico e a pessoa não ter a menor ideia do que se trata. Então, a gente tem alcançado esse nível. As pessoas sabem que existem agrotóxicos, as pessoas sabem do que se trata, né, num senso comum, assim, mas sabem do que se trata. Mas a gente precisa avançar, discutir questões que são mais profundas, porque afetam diretamente a sociedade, né? A gente não consegue, uma das questões muito fundamentais para nós, eu falando agora a partir do olhar do serviço de saúde, uma das questões que nós temos que são fundamentais, a gente não consegue, de fato, saber o quanto o SUS é onerado
para responder às questões da exposição aos agrotóxicos. A gente não consegue ter a dimensão. Um pouco você trouxe na fala inicial, né? A gente tem um grande problema de subnotificação dos agrotóxicos por uma série de questões que a gente pode aprofundar aqui. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Mas também não se trata só disso, né? A gente não consegue, por exemplo, fazer nexos causais, embora isso em outros países seja bem... Eu já vou explicar o que é nexo causal, mas embora isso seja uma questão muito mais fundamentada nos outros países, mais fácil de ser conduzidas nos outros países, aqui no Brasil a gente tem uma série de restrições para a gente conseguir conectar o uso de agrotóxicos com as doenças, especialmente as crônicas. Então, por exemplo, você fazer uma conexão com um determinado problema oncológico que uma pessoa venha ter, né, um determinado câncer que a pessoa venha, que surja, numa fase da vida da pessoa, e fazer essa conexão com, por exemplo, ela ter vivido a sua infância num ambiente em que ela estava exposta aos agrotóxicos, pode ser que não diretamente, mas estava, né, no seu cotidiano, morava numa cidade do interior, os pais trabalhavam, né, na fazenda, na agricultura, com alguma coisa relacionada a isso, e mesmo que a pessoa tenha vindo, mas essa exposição numa determinada fase da vida fez com que ela desenvolvesse um câncer depois. Fazer essa conexão é muito difícil. Não é que seja muito difícil, pelo contrário. Ela até é fácil da gente conseguir fazer essas identificações. O grande problema é sustentar isso do ponto de vista do jurídico, porque o lobby das indústrias aqui no Brasil é pesado e contesta as evidências científicas que a gente tem. E aí isso me parece, assim, muito, no mínimo, curioso. E, em compensação, em outros países, por conta do sistema jurídico, então, essa possibilidade de fazer esse tipo de auferição, né, de fazer esse tipo de afirmação, né, e propor medidas para mitigar e até para reparar essas questões, ficam muito mais fáceis, né? Então, aliás, o cinema está cheio de trabalhos, sobretudo feito em Hollywood, mostrando esse nexo causal. Exatamente. Exatamente. Mostrando a batalha de advogados comprometidos com a saúde pública e a luta que eles travaram em determinadas épocas nos Estados Unidos, enfim, na Europa, para poder comprovar e tirar aquelas indústrias poluentes usando esses produtos. Isso é muito... A gente não vê isso no Brasil. Exatamente. É verdade, a gente não vê. Porque o lobby, de um modo geral, como a Fernanda falou, né, tanto o jurídico que permite, que vai atrás de determinados vieses, que contesta o nexo causal, existe também a questão por um lado, se o pessoal tem um certo conhecimento, como a Fernanda falou, por outro, tem uma ignorância nesse sentido, daquele produto, de conviver, como ela deu um exemplo bem claro aí, de conviver com aquele produto dentro dos perímetros irrigados, dentro das áreas onde o que é que acontece? Você está ali permanentemente sofrendo aquela carga residual de agrotóxico, quer seja inalando, quer seja tomando água, quer seja através do alimento, e aí aquilo vai acumulando, né? E vai se expressar lá na frente. E aí você, novamente, como o Fernando falou, para você colocar esse nexo causal é complicado, né? Porque como você vai afirmar e rebatido? Não, mas ele não mora aqui, ele mora há 10 anos, ele saiu da roça há 10 anos. Sim, mas ele viveu lá 20. Então, tem toda essa questão que gera uma complicação muito grande para isso. Há uma legislação também muito frouxa, né? Muito permissiva no Brasil. Isso. Eu acho que arcaica. Porque os advogados, eles estão no papel deles de fazer essa defesa, sobretudo das indústrias a que eles patrocinam suas causas, mas é porque eles encontram brechas numa legislação. Isso. Por quê? Porque o Congresso Nacional, a quem caberia a primeira, digamos, a responsabilidade primária, né, de prever isso, de blindar a população contra isso, não faz. Não é um tema que entra em discussão hoje. Arnaldo, começa exatamente, isso que você está dizendo aí, para dar um exemplo, começa da questão do nome. Então, legalmente, o nome é agrotóxicos. Então, o que é que a mídia, o que é que a indústria cria?
Ele não coloca agrotóxico. Nenhum documento, nenhuma propaganda agrotóxico, o termo agrotóxico. Usa-se defensivo. E aí, quando você vai questionar, novamente, como a Fernanda falou, quando você vai questionar isso para eles, os advogados dessas grandes indústrias, eles entram na questão de hermenêutica, de interpretação jurídica, que como o agrotóxico, qual é a definição de agrotóxico? Produto físico, químico, bioquímico, fisiológico, que é utilizado para proteger as plantas ou através pelo dano causado por pragas ou doença. Então, esse proteger, você estende, se uma coisa protege, então ele é protetor, ele defende. Então, usa-se o termo defensivo nesse sentido. Então, começa já daí, né? Para amenizar o impacto dos produtos. Há uma coisa que me chama a atenção, é que a tecnologia, a ciência evoluiu para melhorar, em muitos aspectos, a nossa vida. Nesse caso, a tecnologia joga contra, né? Porque eu lembro de uma pequena roça em que o agricultor, o filho, a filha, pulverizava com aquela bombinha manual. Costal. Portanto, a expressão desse agrotóxico era muito menor, o alcance, a não ser direto para quem estava ali manuseando. Hoje não, hoje a tecnologia, os aviões pulverizadores, os drones, né, as máquinas agrícolas fazem isso com uma eficiência muito grande nos dois sentidos, para a lavoura e para a contaminação de maiores espaços e de um maior número de pessoas. Tá certo isso? Sim. Tá. Inclusive, a única coisa que não está certa é, por exemplo, a eficiência da aplicação na lavoura. Sim. Porque não, né? É só para chamar a atenção que estudos indicam que, por exemplo, agrotóxicos pulverizados de forma aérea, seja por avião ou seja pelo drone agora, eles têm uma eficiência na aplicação de um pouco mais de 20%. Eu ia dizer de 80%. 80% é o quanto ela é ineficiente. Ela é ineficiente em 80%. Por quê? Porque, veja bem, a gotícula minúscula de agrotóxico que a gente está aplicando, qual que é a função dela? Ela precisa atingir ou uma folha, né, se ela é um herbicida, ou um inseto, se ela é um inseticida, ou um determinado fungo, uma parte da planta que esteja doente, se ela é um fungicida. Enfim, e assim por diante. Então, você veja, uma gotícula que está sendo despejada de um avião lá em cima, ela precisa cair e acertar exatamente aquele mosquitinho que está lá na lavoura. A chance, olha quantas gotículas eu preciso aplicar para que uma gota realmente alcance a área que ela precisa alcançar. Então, se a gente for colocar isso, de fato, no papel, né, fazer os cálculos de qual é a eficiência é mínima da aplicação de agrotóxicos de forma pelo meio aéreo, né? A terrestre também tem uma deriva, mas ela ainda consegue ser mais localizada. Agora, a pulverização aérea, seja por drone ou por avião, ela é péssima do ponto de vista... Se a gente for colocar no ponto de vista da qualidade da produção, dos sistemas, do processo produtivo, do quanto que ele deveria ser eficiente, a pulverização de agrotóxicos por via aérea já teria que ter sido desqualificada há muito tempo. Agora, o que acontece? A gente continua aplicando porque tem uma série de indústrias aí por trás, né, da aviação agrícola, dos agrotóxicos, tem toda uma cadeia aí produtiva que tem altos interesses de que isso não se acabe, né? Então, a gente não arranja, a gente não consegue. Não arranja, não. A gente tem várias formas de produzir sem utilização de agrotóxicos, né? Muitas formas. O que a gente precisa é vontade política para que ao mesmo recurso que seja... que você trouxe, muito bem trouxe também no início, os bilhões que são injetados anualmente para o agronegócio, né, para a produção, e isso, boa parcela dela é usada para a indústria dos agrotóxicos, seja revertida para financiamento, para pesquisa, para recursos humanos e tudo mais na área né, por exemplo, da onde eu venho e faço minha militância também da agroecologia. Se a gente tivesse uma equiparação
de recursos para uma área e outra, certamente a gente já teria alcançado zonas livres aí em vários lugares do Brasil. Porque, veja, com muito, mas muito menos recursos, nós somos hoje o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Né? Somos o maior produtor de cacau orgânico da América Latina. Somos o maior produtor de feijão orgânico da América Latina. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, e sem incentivo quase nenhum, né? Sem incentivo fiscal quase nenhum. Por outro lado, desculpa, né? Tá tomando mais aqui, eu acho que é uma... Por outro lado, né, a gente tem esse lobby aí do agrotech, o agropop e tudo mais, mas a gente tem, né? O ano passado, o Ministério da Economia apresentou, né, os dados sobre só de isenção fiscal. A gente nem entrou na questão dos subsídios e outras formas de injeção econômica, que é exatamente. outra excrescência do Brasil só também. de isenção fiscal, e isso é diretamente ligado à indústria dos agrotóxicos, a gente teve de isenção fiscal 10 bilhões de reais. Imagina esses 10 bilhões de reais revertidos, por exemplo, para o SUS, para a gente mitigar e resolver algumas questões relacionadas aos agrotóxicos na questão de saúde pública. Se a gente tivesse esses 10 bilhões de reais investidos em projetos, em pesquisa, na área da produção de alimentos agroecológicos, sabe? Então, é essas coisas que a gente precisa de fato, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Aí, como ainda falando sobre a pulverização aérea, como a Fernanda está colocando, o problema é a deriva, né? Que a partir do momento que a aeronave está lá em cima, então você já começa com perda de produto a partir da deriva. Que essa deriva já vai contaminando outros compartimentos, como a água, né? Que ela vai cair lá na água, ela contamina a fauna, exato, né? Tudo que está ali vai ser contaminado por ela. E aí vai cair no solo também, ou seja, o alvo é mínimo, como o Fernando falou. Então você vai ter um percentual de acerto 30%, estourando 30% em cima disso aí. Entretanto, a eficácia dessa dispersão toda certo. Na vida, na saúde das pessoas, é algo extremamente, né? Mas olha, aí vem outro lobby também da produtividade, da questão de produção, aí da questão da agroecologia. O que é que acontece? Eu quero explorar o máximo possível da propriedade. Então, se eu deixar espaço para a questão terrestre, eu perco tempo, vou ter que contratar pessoas para aplicar. Então, o avião não, né? O avião, você com uma pessoa, um aplicador, a aeronave vai cumprir aquilo tudo. Se eu colocar a terrestre, eu vou ter que deixar as linhas, eu vou perder, né? Perder esse terreno ali, ao invés de produzir. Então, eu quero produzir o máximo, encher aquilo ali, monocultivo, né, que é um problema, né? Então, para que eu possa atacar aquela praga ou aquela doença, eu tenho, de uma forma, seria a aeronave. Você mencionou, quando falava sobre, corroborando a opinião da doutora Fernanda, sobre o desperdício na pulverização aérea, seja por avião ou por drone, não interessa o meio. E você mencionou poluindo a fauna, poluindo o subsolo, no caso do lençol freático, poluindo os reservatórios ali em torno, um rio, um riacho, uma fonte de água. A propósito, a diretoria da CAGES atualmente tem se debruçado muito sobre esse problema, porque a água bruta, assim chamada, água bruta é essa água que vem do rio, que vem do açude, que a CAGES capta essa água para poder aplicar todos os produtos necessários para que ela atinja um estágio de potabilidade determinada pelo Ministério da Saúde, para que você possa consumir uma água de qualidade. E um dos grandes problemas hoje que está sendo é o agrotóxico. A água bruta está com a qualidade cada vez mais inferior em razão do agrotóxico, exigindo muito mais tratamentos químicos para poder eliminá-los e, portanto, não prejudicar a saúde pública. Só para e aí, Arnaldo, tem exatamente outro complicante, e Fernanda acho que pode falar mais do que eu, que está nessa questão de saúde pública. Você detectar agrotóxico em água é complicado, né, Fernanda? Muito mais do que em alimentos, em outra coisa, em solo, tudo. Em água, ele é muito complicado.
para você detectar e fazer novamente aquilo que a gente fala, né, Fernando? O nexo causal de qual foi o produto que fez, porque por exemplo, às vezes um recurso hídrico, ele não é estanque, ele vem de determinada coisa, uma das justificativas, não, mas a água está contaminada aqui, mas não fui eu, a água veio de cima, e aí vai essas questões que a gente não consegue abarcar legalmente, né? Pois mesmo sendo difícil você detectar a poluição dessa água bruta pelos agrotóxicos, então os cearenses estão bem, porque a CAGES já detectou em seus laboratórios e já está tratando, preocupada com isso e tratando. Fernanda, me fala uma coisa. As pessoas que, de um modo geral, mesmo com toda essa tecnologia, mas as pessoas que lidam diretamente com a agricultura, seja ela a agroindústria, né? A propósito, o agro é pop, o agro é tech, o agro é Embrapa. É bom que se diga. Né? Por desonestidade, por manipulação, sei lá pelo quê, não se diz que o agro é Embrapa. Exato. Se produz hoje a quantidade de soja que se produz, os grãos de modo geral, somos hoje um dos maiores exportadores do mundo dessas commodities, porque uma empresa brasileira, estatal, financiando pesquisadores do nível de vocês, da melhor qualidade, desenvolveu essa agricultura para que chegássemos a esse nível que chegamos de produção, transformando o país hoje nesse grande exportador. Mas ninguém diz isso. Exato. Ninguém diz isso. Parece que tudo isso nasceu aí da mão, né, das grandes empresas aí né, de sementes, de agrotóxicos e tudo mais. Isso não, como se isso não tivesse uma carga de estudos, um tempo dedicado, né, estrutura dedicada para que isso acontecesse. Agora mesmo na COP30, uma pesquisadora da Embrapa, o nome agora não me vem, ganhou o maior prêmio mundial por ter conseguido aumentar consideravelmente a produção de produtos, quer dizer, para consumo alimentício livre dos agrotóxicos. Eu acho que precede a questão porque se trabalha muito essa questão, vamos educar, vamos para isso. A questão a Fernanda levantou aí, acho que uma das falas dela, o zoneamento agroecológico. Para a gente trabalhar esses produtos, a gente precisaria, eu tenho enfocado muito, a gente faz parte, né, Fernanda, do Fórum Cearense, existe um fórum coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, é o Fórum Cearense de Combate aos Impactos do Uso dos Agrotóxicos. E a gente tem levantado essa pauta lá, com algumas coisas, a questão da água também, Arnaldo, exatamente, né, Fernanda? Fizemos um questionamento com o pessoal junto da COGÉ e CAGES também, para a questão dos poços lá na região jaguaribana. E esse é um das demandas que foi realizada pelo Fórum. Mas existe uma grande problemática em relação à questão do zoneamento agroecológico no Ceará, ou no país de um modo geral, que prejudica a produção agrícola nesse contexto. Por exemplo, o que acontece na região jaguaribana agora? Você quer produzir de uma forma agroecológica, só que o teu vizinho, ele tem total liberdade de produzir de uma forma convencional e ainda usando agrotóxicos. Então, isso inviabiliza a produção agroecológica. Então, enquanto isso também não for trabalhado, é uma forma de políticas... De novo, falta de legislação. Falta de legislação que trabalhe a questão de uma forma integral. Defina isso. Defina exatamente quais isso são as áreas que são livres para você produzir pelo modo convencional e quais são as áreas agroecológicas que aqui, nessa área aqui, distante inclusive dessa outra área livre, né, para não haver essa contaminação. De novo, legislação. Com a palavra, os senhores deputados federais, isso é legislação nacional. Com a palavra, os senhores senadores que representam, inclusive, os estados na nossa Constituição. É assim que está colocado. Né? Eu vou fazer um testemunhal aqui de utilidade pública para fazer um intervalo. Até aqui nós falamos dos problemas. Sim. Acho que a gente trouxe aqui, pintamos o bicho do jeito que ele é. Né? Eu quero, no segundo bloco, após esse intervalo, que nós passemos a discutir quais são as providências,
quais as profilaxias, né, pelos estudos, enfim, pelas ciências que se está hoje em execução no Brasil e no Ceará em especial. O governo do Ceará anunciou um investimento de 187 milhões para a implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água em 41 municípios cearenses. A iniciativa vai beneficiar cerca de 130 mil pessoas que vivem em áreas rurais por meio do programa Águas do Sertão e do Fundo Estadual de Saneamento Básico. O programa Águas do Sertão é uma iniciativa financiada com recursos do Tesouro do Estado do Ceará, a partir do crédito externo junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão, o KfW, e também a doação da União Europeia. O Fundo Estadual de Saneamento utiliza mecanismos próprios de financiamento e gestão para garantir que mais cearenses tenham acesso à água de qualidade livre de agrotóxicos, principalmente. A gente vai fazer um intervalo e voltamos em instante. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório, hoje com as participações de Fernanda Savic, pesquisadora da Fiocruz, e Flávio Rego, da SEMASSE, e, portanto, as pessoas mais indicadas para discutir sobre esse tema que nós estamos aqui discutindo, que até aqui nós falamos dos problemas, e não poderia ser diferente. E fizemos cobranças aqui, inclusive institucionais, em função da ausência de uma legislação que possa coibir, digamos, os erros até aqui perpetrados. E o positivo? E, afinal, só existem problemas? O que é que nós estamos fazendo, quando eu digo nós, Academia, Fiocruz, SEMASSE, enfim, todos os órgãos ambientais do Brasil? Quais são os estudos, os projetos que estão em desenvolvimento ou em implantação para tentar coibir, minimizar esses impactos todos tão negativos para a saúde pública, porque a nossa preocupação aqui é a saúde pública. Obviamente, sem nos descurarmos da importância econômica que tem a produção agrícola para qualquer sociedade, mormente uma sociedade como a brasileira, com as características que nós temos. O que é que temos? Então, Arnaldo, eu vou falar aqui sobre... Vou começar, né? Porque eu acho que tem mais coisas para a gente... Mas a gente vai incluindo aí no assunto. Mas eu queria começar pelo Ceará, sabe? Tem umas questões nacionais importantes acontecendo, mas eu queria chamar atenção para uma questão que o Ceará, por muito tempo, e de certa forma continua sendo, mas por muito tempo foi referência no cuidado com a sua população e o meio ambiente. Quando estabeleceu, né, quando foi promulgada a lei contra a pulverização aérea, né, a lei de proibição aérea, da pulverização aérea no estado, né, a lei Zé Maria do Tomé.
E agora, no apagar das luzes do ano de 2024, né? 2023 foi a lei dos agrotóxicos. 2024, aqui no estado, a gente teve a flexibilização da lei que permitiu a pulverização por drones, né? Como se drone não fosse pulverização aérea. E então eu acho que a primeira questão entra nisso, assim, os agrotóxicos são, o agrotóxico, né, é uma situação que ela não é de responsabilidade individual ou unisetorial, né, é uma questão coletiva, acho que você trouxe isso também no início do programa, e ela também é multifatorial, a gente precisa ter um conjunto, o Flávio também trouxe isso, né, a gente precisa ter um conjunto de protagonistas nesse sentido, né, para você dar conta. Não é uma responsabilidade só dos setores agrários, não é uma responsabilidade só do setor de saúde, dos setores de meio ambiente. É um conjunto, né, da educação também, que é importante. É um conjunto de ações. E, pois bem, então, e a mesma forma também, como sociedade, como é que a gente vai lidar com isso? Também é uma ação coletiva, não pode ser uma ação individual. E o estado do Ceará conseguiu, numa mobilização muito grande, muito importante, conseguiu estabelecer, né, a lei Zé Maria do Tomé, é uma lei que protegia, e de alguma forma ainda protege, mas protegia a população e o meio ambiente, foi referência, inclusive, para que isso fosse iniciado em outros estados da nação, e é uma referência porque o que acontece? Ela reforça, inclusive, uma questão do Estado democrático de direito, que é muito importante nessas legislações protetivas em relação especialmente à saúde, mas também a direitos humanos e outras questões. Que os estados e municípios, eles podem ser mais restritivos que a federação, porque a federação, claro, precisa fazer uma legislação nacional que abarque todas as especificidades. Mas os estados e os municípios conseguem e podem e devem exercer a sua capacidade de ser mais protetivos do que a legislação federal. E o estado do Ceará deu o exemplo fazendo isso, sabe? E aí, infelizmente, há um ano a gente retrocedeu. E isso é algo que é muito, no mínimo, uma lástima, né? Então a gente precisa, e ainda tem, né? Eu acho que tem um movimento popular muito importante acontecendo aí para a gente revogar a lei e voltar a lei, né? Consolidar a lei como uma lei protetiva de pulverização aérea, não importa qual o instrumento utilizado. Então essa é uma questão que eu acho que é fundamental e é por aí que começam. Eu acho que essas leis proibitivas, elas possibilitam um início para você começar a dar conta de algumas coisas, mesmo que seja só um setor, porque a pulverização aérea não reduz, quer dizer, reduz um pouco, mas ela não proíbe a pulverização de agrotóxicos, ou seja, a gente continua exposto a eles, mas de uma maneira muito menor e muito menos agressiva quanto é com a pulverização aérea. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental, a organização e a participação social e o controle social sobre as políticas públicas, né? Então, os agrotóxicos e as pessoas só vão saber que estão sendo envenenadas se a gente discutir sobre políticas públicas, se as pessoas estiverem inseridas no contexto político e que sejam determinantes também, né, das ações governamentais, né? Isso é fundamental. Então, acho que começa por aí. Eu queria chamar atenção para essa questão. E uma outra questão, e daí agora de âmbito nacional, há 10 anos, e a gente pode conversar melhor sobre isso, o Flávio também está a par, né, depois de 10 anos, esse ano, dia 30 de julho desse ano, nós conseguimos assinar, foi assinado o decreto do PRONARA. O que é o PRONARA? O Programa Nacional de Redução aos Agrotóxicos. Numa ação também interministerial, né? Ele precisou da assinatura de seis ministérios e agora está na organização de um comitê interministerial para discutir justamente a redução dos agrotóxicos. E veja, não estamos falando sobre proibição e nada, mas estamos falando minimamente da redução. Se a gente fala de um país saudável, se a gente quer um país evoluído, né, no sentido de melhora, né, progressista, a gente precisa falar de redução de agrotóxicos. E esse decreto foi assinado. A gente está aí, a gente tem mais de 140 iniciativas
interministeriais para serem desenvolvidas, então vão desde o registro e controle e monitoramento de agrotóxicos até ações educativas de extensão rural. Então tem uma série de iniciativas, inclusive de regulamentação fundiária, que é fundamental. A gente estava falando sobre isso, sobre as zonas livres de agrotóxico, né? Esse cuidado. Então tem uma série de aspectos que discutem, né, que tem a ver com esse Programa Nacional de Redução aos Agrotóxicos. Essa é uma vitória do povo brasileiro, porque essa mobilização toda que acontece desde os anos 2010 é fruto disso, uma mobilização das organizações sociais, das instituições de pesquisa, né, de pesquisadores, pesquisadoras, trabalhadores e trabalhadoras que são comprometidos, né, com a natureza, comprometidos com a sociedade. Então, essa mobilização resultou agora, finalmente, depois de 10 anos, na assinatura aí pelo governo Lula, no dia, né, do lançamento do Plano Safra desse ano. E a gente quer celebrar esse programa, porque realmente é algo que é, na verdade, atualmente, depois dessa flexibilização da lei de agrotóxicos, é o que nós temos de ferramenta para cuidar de nós mesmos. Essa questão, mais uma vez, Arnaldo, a gente levanta a legislação, né? Que você falou. Né? Quando ela mencionou aqui a legislação, quer dizer, o quanto retrocedemos aí uma década com esse afrouxamento da legislação, quando se permite hoje a pulverização aérea por drones. E, portanto, foi um retrocesso realmente ao que nós tínhamos e éramos referências para o Brasil, porque se indicava que a legislação cearense fosse replicada em outros estados. Obviamente que a SEMASSE tem aí joga um papel importante nessa regulamentação, nesse combate, enfim, até não só na legislação em si, propondo políticas públicas, mas, sobretudo, na conscientização, digamos assim, da população, na discussão desses assuntos em audiências públicas, em fóruns de agricultores, enfim, tudo isso. Então. Porque, nesse instante, vocês dois falavam sobre a dificuldade que se tem de comprovar o nexo causal entre o uso de agrotóxico e você citou um câncer. Nós, na academia, nós trabalhamos com pesquisa, com ciência, mas nós partimos de hipóteses. E as hipóteses nos levam a evidências. E aí nós vamos estudar em seguida para poder a gente chegar a um estudo científico, técnico. Olha, eu sou um homem de 70 anos. Portanto, eu não sou de hoje, eu sou de ontem. Basta a gente olhar hoje e ver a incidência, sobretudo do câncer, em jovens, em adultos jovens. Isso é uma evidência que não precisa nem ser cientista para poder se enxergar que há um problema aqui. Por coincidência, essa incidência dessas doenças se dá no momento em que os alimentos são esses aí fartos e abundantes para uma determinada elite da sociedade brasileira, a partir desses desenvolvimentos, tal qual os tais agrotóxicos. Então, se nós enxergamos isso, e se eu estiver dizendo aqui uma bobagem, me corrijam, por que os legisladores não enxergam isso? Qual é a dificuldade? Por que os julgadores, sobretudo, não enxergam isso e acolhem, em nome da lei, uma chicane que um advogado apresenta, ou coisa que o valha? Existe muita desarticulação na questão da ação, de ações, Arnaldo, na política de agrotóxicos no Brasil. Por exemplo, lá a lei, apesar de ser antiga, 12.000, a lei estadual de agrotóxicos, a 12.228, ela é 93. Todavia, lá no finalzinho dela, um dos artigos o Estado promoverá a agroecologia. Acho que não usava agroecologia não, na época usava mais agricultura orgânica, mais que a gente mudou, né, porque é uma forma mais ampla, agroecologia. Então, o que falta é a política, como a Fernanda falou, não dá para só a SEMASSE legislar alguma coisa, a DAGRE, a Secretaria de Saúde. Então, se tem uma política transversal,
que você consiga atingir o público. Nesse sentido, o Ministério, falando em coisas boas, que você falou, o que é que existe aí, o VESPEA, né, Fernanda? Tem o VESPEA, que o VESPEA é uma vigilância sanitária de populações expostas a agrotóxico. É um VESPEA. Essa é a sigla. É a sigla. Quer dizer o quê? Vigilância sanitária de populações expostas a agrotóxicos. Então, isso é do Ministério da Saúde, bem interessante, porque lança para o Estado, e aí o Estado vai desenvolver algumas atividades, tais como capacitação de pessoal da área de saúde, que é um problema, né, Fernanda, também, que nossos médicos, muitas vezes já foi uma grande pesquisadora nossa aqui, que trabalhou aqui, que hoje não está mais aqui, a Raquel Rigoto. Ela fez um levantamento, um trabalho com isso aí. A maioria dos médicos não trabalha essa questão do diagnóstico da anamnese, né, Fernanda, para detectar a questão da contaminação com agrotóxico. E a gente estava fazendo, por exemplo, faz parte de dois desse grupo de VESPEA, a de Sobral e o daqui, e a gente está em programação, aquela que Fernanda é uma das convidadas para tratar sobre isso, que a gente fez ainda esse trabalho, que vai ser a capacitar agentes de saúde comunitária, que são aqueles que estão dentro da família lá, vai visitar o agricultor, a agricultora, as enfermeiras e médicos para esse processo de detecção do que é aquela causa daquela contaminação que a gente está falando. Então, isso foi uma coisa legal. Só para você ter uma ideia, Arnaldo, o que acho que das profissões da saúde, da área da saúde, apenas uma delas tem a toxicologia como uma cadeira obrigatória na sua formação, que é o profissional de farmácia. Todas as outras profissões não têm como disciplina obrigatória a toxicologia. Então, os currículos já começa dali, exato, já começa daí a deficiência, Ou entendeu? seja, a má formação. Então, o que acontece? Você forma pessoas que não estão sensibilizados para olhar esse tipo de coisa. Então, a pessoa chega, veja, não precisa nem ser um médico, pode ser um dentista, sabe? Uma nutricionista. Um nutricionista que se forme e vá para um território onde a exposição é mais grave, essa pessoa não está com um olhar, sabe? Não foi despertado para perceber o contexto. Óbvio que, né, a gente, né, na nossa prática do trabalho, a gente começa a perceber melhor o território, começa, né, se insere nas questões territoriais. Mas até lá, criar sabe, é muito difícil, porque as pessoas não foram despertadas na sua formação básica para olhar para esse problema. Então, assim, a gente tem o déficit começa já na formação dos nossos profissionais a formação da saúde. E tudo isso está no Pronara, tem um item que é sobre educação que fala sobre isso. Por exemplo, não parte só na saúde, mas parte também na questão do direito. Então, a gente formar advogados e advogadas que tenham um olhar também sensível para a questão dos agrotóxicos, para os profissionais de educação, porque a gente forma as crianças desde criança, né? Então, como é que a gente inclui os agrotóxicos no currículo básico de uma forma crítica, né? Para que as crianças já comecem a tomar suas precauções. Exatamente. E influenciar, inclusive, dentro de casa, os seus pais. O consumo e tudo, e possam reivindicar que tenham feiras livres no seu bairro, essas coisas. Isso só acontece se as pessoas têm acesso a essa informação. Aliás, a propósito, você mencionou aqui os agentes de saúde que estão sendo treinados, capacitados para... que são aqueles profissionais que estão no dia a dia das pessoas. Como você da Fiocruz, ou Fernanda, eu quero aqui fazer um registro que faço com muito gosto. Esse profissional que não existia, e no ano de 1986, um médico sanitarista chamado Carlyle Lavaux, hoje presidente da Fiocruz Ceará, teve a brilhante ideia, né, de criar os agentes comunitários de saúde. Desenvolvendo um soro caseiro. Essa é uma época em que nós tínhamos um índice de mortalidade infantil que superava 20 crianças por cada 100 nascidas vivas. Era uma coisa absurda, né? E com isso a gente começou, por essa iniciativa, se começou, portanto, a reduzir essa mortalidade infantil. O Ceará passou a ganhar prêmios, ser destaque internacional, inclusive. Portanto, fica aqui o meu registro em homenagem ao querido amigo Carlyle Lavaux,
Você que é lá da Fiocruz, Isso, leve pra ele. sim, claro, levarei. Ele não é mais o diretor, agora é a Carla, né? Carla Celedônio, que é lá da região lá do Baixo Jaguaribe. Mas o Dr. Carlili está lá conosco ainda, e ele ainda, né, é o nosso assessor especial, a gente ainda está com ele, É o norte, porque ele é uma né? referência, É o norte. sem dúvida. Eu acho que todo esse norte. trabalho, o Brasil inteiro, né, agradece a essa genialidade O do Dr. Brasil Carlili. hoje tem uma profissão que não existia até então, Isso. que são dos agentes comunitários de saúde. Faz um papel fantástico, né? Maravilhoso. E esses são os diferenciais do Ceará, né? Eu acho que o Ceará é referência em várias questões, e na saúde coletiva o Ceará tem, né, várias referências, né? O Dr. Carlili, é o Francisco Matos também, né? O professor Francisco falecido da UFC, com as farmácias vivas, que são políticas importantíssimas, inclusive em relação a zoneamentos livres, né, de agrotóxicos, para a gente produzir plantas medicinais para uso no SUS, porque plantas medicinais para o uso no SUS cheias de agrotóxico não fazem o menor sentido, né? Então a gente precisa fazer... É uma contradição. absoluta. Uma contradição. Então a gente precisa garantir zoneamentos livres para a gente fazer esse tipo de coisa também. É nula de pleno direito. Exatamente. Exatamente. Nós temos aqui também um outro problema. Nós estamos falando, quando falamos de uso de agrotóxico, logo fazemos um raciocínio reducionista ao arroz e o feijão que vem para a nossa mesa, as leguminosas, as verduras, né? Mas e as frutas? Que hoje o Ceará é referência, exporta fruta hoje para toda a Europa. Como é que andam os agrotóxicos na área da fruticultura? Mas aí é outro aspecto, Arnaldo. A Fernanda acho que levantou também, você levantou na sua introdução. A questão, acho que é a Fernanda, a Europa, ela tem um controle bastante grande disso aí. Então, uma fruta produzida, ela tem que ser produzida para lá nos padrões dele. É produzida aqui, mas no padrão dele. Então, lá no porto, quando ele vai para a inspeção final, se um lote não tiver dentro daquele padrão, toda a carga é descartada. Então a cebolinha e o coentro, o tomate e o pimentão nos intoxica, mas as frutas não. Não, a que fica conosco, aqui fica o refúgio, né? Aqui fica o refúgio, né? Porque o que não vai ser produzido no mercado internacional, ele fica no mercado nacional, né? Digamos, excluída, porque deveria ser tal como uma droga ilícita, ela devia ser incinerada, né? Então, se não serve para lá, também não deve servir para cá. Então, a lógica deveria ser essa. Então, se o lote foi condenado para lá, para a Europa, então ele também deveria ser descartado aqui. Não entra no mercado nacional também. Mas aí é a mesma questão da água também. Os padrões de lá, da Europa, são bem mais rigorosos, Arnaldo, do que o daqui. Por exemplo, em questão de água, né, Fernanda, a quantidade admissível de um determinado princípio ativo, não estou bem lembrado qual, Fernanda pode lembrar, mas às vezes é 100 vezes maior aqui no Brasil do que na Europa. Chega a ser 5.000 vezes. Um exemplo clássico desse é o glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no Brasil. O limite permitido, né, nas amostras, e daí eu acho que você trouxe uma conversa, você falou sobre isso, né? O quanto a gente é, enfim, nós somos envenenados diariamente e a gente não sabe, né? Sem saber isso. Então, assim, né, isso e legalmente, tá? Sim. E isso não tá fora dos padrões legais, né? Então, veja, na Europa, o limite máximo de uso de agrotóxico é de 0,05 microgramas por litro de água. No Brasil, a gente permite 5.000 vezes mais do que desse valor, entendeu? 5.000 vezes mais desse valor. Então, assim, e uma outra coisa, quando a gente vai ver, assim, historicamente, o quanto foi aumentando esse índice no Brasil, ele não está pautado em evidências científicas, porque, teoricamente, a Anvisa tinha que estar pautada dentro disso, né, as suas monografias dentro disso. Mas a gente vê que tem um vácuo. Assim, a gente faz uma análise das monografias que permitiram o aumento do uso, da dosagem de agrotóxico na água, não existe uma referência científica sobre isso. Eu sou provocado, diante dessa sua colocação, eu sou provocado a perguntar, será que imaginam
que nós, brasileiros, temos um organismo diferenciado. Exato. É isso. Exatamente. É isso. Nós precisamos, eu sempre preciso. falo isso. Eu falei isso hoje de manhã, inclusive, para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde num evento que eu estava. Eu falei, gente, quem precisa ser estudado somos nós, entendeu? Nós somos super-humanos, entendeu? A gente está criando uma espécie, né? Porque a gente vai ser diferenciado em espécie. Nós estamos criando uma espécie muito mais resistente aos agrotóxicos, entendeu? É bem isso. Então, é isso que leva, sabe, Arnaldo, essas questões desse tipo da fruticultura. Outro aspecto, deixa eu relatar uma coisa interessante que aconteceu lá na região de Jaguaribana também. Acho que Fernanda não devia estar por aqui ainda, no Ceará. Lá na região, uma empresa europeia foi produzir fruticultura lá na Chapada. O solo da Chapada é um solo alcalino, então o pH lá em cima. As frutas, de um modo geral, elas se classificam dentro de uma faixa que a gente chama de pH. Tem fruta que preferencialmente o pH é ácido, outras é mais ou menos neutro, outra é alcalino. Então o que é que essa empresa fez? O pH é alcalino lá de cima. Quando você vai mudar, para você fazer acidificar o solo, você tem que jogar algum produto que o pH dele desça. Então, foi feito praticamente chuvas de enxofre no solo. Isso no ambiente daquele, tudo bem, você colocou o solo numa condição de acidificação. Só que ali, alta evaporação, a chuva veio, aquilo ali evaporando, e para a cidade chuva praticamente ácida. O que foi constatado pelo pessoal, um dos trabalhos da Raquel Rigoto foi isso aí, a constatação de vários problemas de pele, problemas, coisa com o enxofre, né? Porque uma vez reagindo com a água, é ácido sulfúrico, né? Praticamente. Sim. Você está ali. Aí vem outra questão de política também, que a gente estava falando, falou dos médicos, a gente leva outra questão também, que é a formação de água dos agrônomos. É ver aquela caixinha dali, ó, eu quero produzir. Para produzir eu tenho que fazer isso. E não entra na questão agroecológica, que é respeitar a vocação de cada ambiente, de cada região. Se aquela região ela está ali, porque o enxofre, o que é que esse pessoal fez? Você mudou toda a biota do solo ali. Ele tinha todo o solo não é uma coisa inerte, é um ser vivo ali. Então, quando você joga ali, você mudou, você matou tudo ali dentro. É tanto que a cultura depois não se adaptou. Porque ele ali outros organismos, outras coisas. Ficar acidificando também, e, historicamente. Então, não existe uma formação, Arnaldo, que você tenha um profissional que veja de forma holística. Eu vou produzir aqui como integrado com o quê, para quem. Então, isso tem que estar integrado e não isolado na caixinha, que não, aí isso prejudica bastante. Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. O assunto muito bom, a gente não percebe, mas já estamos aqui bem no final. Eu vou ler mais uma nota de utilidade pública aqui. O projeto Regeneralab, a minha vista já não está mais. Projeto Regeneralab, iniciativa de inovação e sustentabilidade da CAGES, conquistou o primeiro lugar na categoria Design Cearense do Prêmio Oficial do Casa Cor 2025. Pela primeira vez, na Casa Cor, a CAGES apresentou um projeto completamente fora da sua atuação habitual, reforçando a potência do saneamento como agente de transformação social. O Regeneralab nasceu para transformar resíduos sólidos, portanto, lixo, operacionais da CAGES em soluções de design aplicadas em mobiliários urbanos sustentável. Parte dos materiais que iriam para descarte ganhou nova vida, um lugar de destaque, uma ressignificação. Ou seja, é o meio ambiente tomando formas as mais amplas para ver se a gente se conscientiza, né, da sua importância e cuidemos desse espaço. Eu acho que esse vocábulo, cuidar, ele sintetiza bem o que nós temos que fazer em todos os setores da atividade humana. Eu quero agradecê-lo,
coloco aqui os microfones para que vocês acrescentem mais alguma coisa, enfim, que falte já desde já, dizendo que nós vamos voltar aqui outras vezes. Esse assunto é muito instigante e eu virei assim sempre fui muito preocupado com isso, mas agora, depois de ouvi-los, acho que a gente tem muitas outras discussões, muitos outros aspectos para a gente conversar no sentido de levar o máximo de informação e educação às pessoas sobre o problema. Muito obrigado, Fernanda. Arnaldo, eu que agradeço mais uma vez, né? Agradeço também, acho que me coloco não só como pesquisadora, né, como individual, eu, Fernanda, mas a Fiocruz também à disposição, né, do programa. Se me convidar, eu venho. Tinha várias outras coisas que estão aqui na minha cabeça que eu gostaria de ter falado, que eu não tive, enfim, o tempo, né, não nos permite, e eu acho importante também, né? Mas coloque uma delas aí. Uma delas, eu queria falar sobre uma questão, rapidamente, sobre uma questão que aconteceu no Ceará, recentemente, acho que uns 2 meses, em Quixeré, que amanheceu coberta perfeito. de agrotóxicos, né? E o agrotóxico, e você tinha comentado sobre isso, sobre os agrotóxicos que foram banidos na Europa e que a gente usa aqui. Isso se chama colonialismo químico, né? É um Isso, termo... mesmo. É um termo que a gente tem cunhado agora, né? Dentro do ambiente científico. Porque o que acontece? Você proíbe lá, mas você precisa usar em algum lugar. E o termo FOS, que é o agrotóxico que foi pulverizado em Quixeré, é um exemplo disso. Ele foi proibido na União Europeia em 2002 e foi, coincidentemente, ele teve o seu registro e a sua permissão de uso no Brasil a partir de 2003. Então, ou seja, não se tinha mais como usar na Europa, então vamos despejar em algum lugar. Qual é esse lugar? No Brasil. E é isso que nós temos, e foi esse agrotóxico que foi a chuva agora que tida em Quixeré, né? Então, são essas as questões que a gente precisa estar todo dia atentos e atentas, né? E mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade. Né, a gente fala de coisa triste, mas a gente também fala de esperança. Eu acho que esperançar no sentido freiriano, né? Mobilizando e criando estratégias aí, né, de enfrentamento. E é isso. Muito obrigada e aguardo a próxima, então. Tá certo. Ô, Flávio, muito obrigado aí também. Obrigado pelo convite também, Arnaldo, e estamos à disposição. Ok. Foi mais uma edição do programa do podcast Observatório, sugerindo a você que se inscreva em nosso canal. Observatório com Arnaldo Santos, ou Arnaldo Santos 1303. Acompanhe nas redes sociais e nos ajude a fazer esse debate. Pode propor uma pauta, enfim, um tema, um assunto, sempre do interesse coletivo. Muito obrigado e até o próximo.